irmãos, das irmãs, apresentando aqui a menina Manuela. Graças a Deus por isso, irmãos. A gente sabe que a semente do Evangelho tem sido semeada e esperamos em Deus que possa ir já preparando o terreno fértil para a germinação da semente, o crescimento, para que essa igreja de hoje possa estar fazendo a história para a continuação da igreja do Senhor Jesus e continuará de pé amanhã na orientação do Espírito Santo de Deus e no uso de irmãos e irmãs que estão crescendo entre nós e estarão assumindo a direção futuramente como igreja do Senhor Jesus. Não importa as guerras, não importa a política desajustada do nosso mundo, do nosso país, Jesus vai voltar e vai encontrar a igreja para ele levá-la aos céus. Essa é a verdade. E devemos acreditar, devemos fortalecer a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso, acreditando sempre que Jesus transforma as nossas vidas. É motivo de muita alegria, de muita gratidão também, quando nós oramos ao nosso Deus e temos as respostas às nossas orações. É aquele irmão que está doente, que nem está sabendo que a gente está orando por ele, e a igreja ora, e depois a gente pode ver os irmãos entre nós. Graças a Deus, a Vanessa está aqui. Que bom, meus irmãos. Você está aqui, o Sebastião está aqui, e nós estamos felizes com isso. E você vai continuar aqui, porque Deus está cuidando de você. Estaremos lendo a palavra de Deus nesse momento, do Evangelho segundo São Mateus. Eu peço à igreja para colocarmos em pé, capítulo 8, versículos 24 até o 29. Mateus, capítulo 7. Isso. Estaremos falando do seguinte tema: o homem prudente. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. É capítulo 7, versículo 24. Isso mesmo. Capítulo 7, versículo 24. Isso. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluído Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Oremos. Senhor Deus, abençoa nossas vidas mais uma vez, Senhor. Continua, Senhor nosso Deus, operando em nosso meio através do Teu Espírito Santo, Senhor, nos fazendo compreender a Tua palavra, Senhor nosso Deus.
porque precisamos, Senhor Deus, receber este alimento nessa hora, e só o Senhor pode fazer isso em nós. Prepara os nossos corações, nossas mentes, nossas almas, Senhor. Toma conta de nós, Senhor, nosso Deus, pois este lugar é consagrado ao Senhor, que tão somente a presença do Senhor, as orientações do Teu Espírito, possam prevalecer mais uma vez nesta hora, Senhor, para que possamos aprender da Tua palavra, Senhor, nosso Deus, e acrescentar a nossa fé, Senhor, Deus em Ti, Senhor, para te servir melhor, andando nos Teus caminhos, fazendo a Tua vontade e vendo em nós a transformação que o Teu Filho Jesus faz em nós a cada dia, a cada minuto, Senhor. Perdoa nossos pecados, pois oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos sentar os irmãos. O homem prudente. Hoje é o trabalho da Sociedade Masculina Missionária, um culto que tem sido realizado pelos homens da nossa igreja. Então vamos falar do homem prudente, mas tem um homem imprudente aqui no texto. Aparecem aqui dois homens, um homem prudente e o homem imprudente. Então Jesus falou desse homem prudente e desse homem imprudente para explicar o valor, a edificação espiritual que a palavra de Deus promove na vida daquele homem que pode realmente ouvir a palavra de Deus e colocar no seu coração e pô-la em prática. E quando o homem realmente entende a palavra de Deus, quando o homem ouve a palavra de Deus e procura saber o que é que Deus está falando com ele, o Espírito Santo de Deus vai entrando na sua mente, no seu coração, e vai falando ao seu coração, mostrando-lhe a necessidade que ele tem de Jesus, a necessidade que ele precisa, somente em Jesus ele poderá encontrar. Ele vai entender que ele precisa de uma transformação, ele precisa ser transformado por Jesus. E para isso ele precisa de ser prudente, de ter essa sabedoria, esse interesse pelas coisas de Deus. O primeiro homem, comparado ao construtor que faz a sua casa sobre a rocha. Esse homem se esforçou, trabalhou, ele investiu e gastou um tempo maior fazendo o seu projeto, fazendo a planta da sua casa, talvez na sua mente, procurando construir uma casa bem resistente. Ele cavou até encontrar a rocha. Jesus Cristo é a rocha da nossa salvação. O texto leva à nossa compreensão de que Jesus é a rocha, a base da nossa fé, da nossa crença, as bases da nossa convicção de que só Jesus é que é o nosso Salvador. Esse homem foi bem sucedido na sua construção. Ele investiu, ele trabalhou, ele lutou, e as dificuldades vieram, como vem para todas as pessoas, mas ele se manteve de pé, porque o Deus segurou em suas mãos o tempo todo. Deus o protegeu porque ele estava com a sua fé, os alicerces da sua casa firmados na rocha, que é Jesus. O outro também construiu a sua casa sobre o mesmo material, a mesma química, a areia, mas são fragmentos de pedras, pequenos fragmentos minúsculos de pedra, mas eles se movem, poderão ser arrastados pelo vento, pelas enxurradas, e assim não seria o caso. Parece que Jesus estava dizendo
que alguém estava construindo a sua fé em pequenas pedrinhas que às vezes tentam roubar o lugar de Jesus, que é a rocha, pedrinhas, pequenos fragmentos, mas são areias, não levam ninguém a lugar nenhum, porque a salvação está só em Jesus, só Jesus Cristo salva. Então o homem prudente começou fazendo a sua casa, porque o homem prudente pensa no futuro, ele pensa no futuro, irmãos. Ele constrói pensando em fazer algo duradouro. A palavra de Deus traz para nós informações de que Jesus Cristo é o nosso Salvador eterno. Ele veio trazer vida eterna para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. A casa espiritual deve ser construída sobre Jesus. A nossa fé deve se alicerçar na base que é Jesus Cristo, a pedra angular, para que possamos ter a nossa estrutura de fé, a nossa convicção, a garantia da nossa salvação, selada pelo Espírito Santo de Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus. Então o homem pensa no futuro. Precisamos pensar, acreditar na vida eterna. Podemos crer e cantar a teologia do hino, eu creio, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. O homem prudente pensa no futuro. Aqui Jesus fala do homem prudente que planeja bem o que vai fazer. Ele observa tudo e pensa no que poderá acontecer no futuro. Olha, a pessoa tem que ser prudente, pensar o que poderá acontecer. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, qual será a repercussão? Quais serão os comentários que vão surgir daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, daquilo que eu pretendo fazer? Então ele pensa no futuro, ele observa tudo. Para muitos, a vida é aqui e agora. Faz de qualquer maneira as coisas, pensando só desfrutar aqui, morrer e tudo acabar. Mas Deus nos deu a capacidade de observar as coisas e, com base nas experiências que temos, podemos ter noção do que poderá vir, o que poderá acontecer. Então a gente vai estudando projetos, pensando no futuro. A teoria só pode funcionar quando a colocamos em prática. Temos que colocar a teoria em prática. Nessa comparação, Jesus fala sobre pôr em prática aquilo que ouvimos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Está no singular, a rocha. Construiu sua casa sobre a rocha. Temos muitas pessoas, irmãos, que lê a Bíblia, conhece bastante a Bíblia, sendo capaz de citar textos enormes sem precisar abrir a Bíblia. E às vezes até a gente fica assim, um pouco avexado diante dessas pessoas, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, mas não se rende a Jesus, vai deixando para depois. Não entrega a sua vida a Jesus, para que Jesus possa transformar a sua vida. É o caso daquele que não é prudente. Um pastor veterano nosso aqui, vocês conhecem muito ele, conheceram, o pastor José Zoadói, pregava, há algumas décadas atrás,
e ele conversava com o Senhor a respeito da salvação, da decisão de entregar sua vida a Jesus. E aquele homem era ouvinte do Evangelho, amigo do Evangelho, mas ele não era amigo de Deus. Ele ia só adiando. E o pastor começou apertando ele, falou: mas você precisa tomar uma decisão. Falei: depois eu tenho que preparar os estudos, eu preciso estudar. Mas e depois? Eu preciso fazer uma pós-graduação, um doutorado. Mas e depois? Depois eu pretendo arranjar um emprego para mim, né? Para trabalhar. Mas e depois? Aí eu quero me especializar naquilo que eu pretendo fazer, na minha profissão, e para ganhar um bom salário. E depois? Depois eu pretendo comprar minha casa. E depois eu pretendo casar. E depois ter filhos. E depois o pastor Josias foi apertando aquele homem, até o ponto dele chegar, de não ter mais depois, porque ele já estava perto da morte, já estava na beira da sepultura. E falou: pois é, se você deixar para depois, a morte veio, e você não conseguirá, rapaz, ter o seu nome escrito no livro da vida. Essa decisão não pode ser adiada depois. Então a palavra de Deus disse: hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração está duro. Mas o homem precisa ser prudente, precisa olhar para os céus, precisa olhar para o Calvário e ver o que Jesus fez para nós, para nos salvar. O homem prudente ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Ele não deixa para depois. Diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. As pessoas desenganam isso. Eu conheço a Bíblia, olha, de capa a capa. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Bem-aventurado. Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O homem prudente, bem-aventurado o homem, esse é o homem prudente, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar, ouvir o que Deus tem que falar, o que Deus quer falar. E Jesus tem algo maravilhoso para nos falar. Tem alguém do cantor cristão que diz: e doce gostei, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente gosta. Qual maior prazer que ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não te deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho, e vencer o mal com ternuras d'alma. Na qual não estou sozinho. O homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. O homem prudente procura um terreno firme para construir sua casa, pensando nos gastos e preocupado com administrar bem o seu dinheiro. Ele cava o solo até encontrar a rocha para fixar as bases da sua casa. O homem planeja bem, faz tudo certinho, ele pensa em cada detalhe. Diante das dificuldades que muitos enfrentam, diante das tempestades que vêm,
dos lares que se desmoronam, das casas que caem. O homem prudente pensa nisso tudo. Ele pensa na salvação da sua alma. Ele pensa que ele tem uma alma, somos imagem e semelhança de Deus. Ele entende pela voz do Senhor que somos pecadores e precisamos nascer do Espírito. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O homem velho morre e renasce um novo ser, cheio de novas esperanças, e agora está amparado pela mão do Senhor Jesus. O homem edifica sua casa sobre a rocha. Esse homem prudente pensa na sua família. O homem crente tem que pensar na família, não é isso? Valorizar a família. É o bem maior, a família. Estava vendo aqui a família aqui. Jason, Rafael da frente, seus pais, apresentando o Manuela aqui, é a família. Você tem emprego, tem seu serviço, tem a sua escolaridade, o seu curso, a sua formação, a Rafaela também, mas esse é o bem maior, não é? É o bem maior. E você veio aqui e colocou a Manuela nas mãos do Senhor Jesus. Toma conta dela, nós entregamos. Toma a nossa menina assim. Porque ela vai precisar de Jesus todo o tempo todo, e a eternidade. Esse é o bem maior. O homem prudente pensa na sua família. Ele faz tudo para o bem-estar da sua família. Ele pensa na sua esposa. Ele pensa nos seus filhos. E pensa até nos seus netos. Nós temos irmãos veteranos aqui que já estão tendo a honra de ver os filhos dos filhos dos filhos. E a paz sobre Israel. Trabalhando para que essa nova geração seja consagrada para o Senhor Jesus. Então ele pensa o seguinte: esses meus filhos, essa minha família, ele olha para eles e eles precisam de um lugar seguro para morar durante a vida toda. O homem prudente trabalha para proteger a sua família dos possíveis temporais que virão a qualquer momento. Hoje as redes sociais têm tentado destruir a família. Satanás está usando todas as ferramentas, até a Bíblia, usando a Bíblia de forma distorcida para destruir a vida da família, para acabar com o casamento daquele homem que no altar deu a sua palavra, dizendo: até que a morte separe, eu estarei contigo para te amar, para cuidar de você a vida toda, para te respeitar. Fala de coração, mas por um descuido, por um pilar da sua casa, uma base da sua casa, às vezes está em ponto de areia, estremece toda a estrutura, e Satanás aproveita a oportunidade e costuma destruir. Josué grita bem alto, no meio da incredulidade: se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais da além do rio, vocês podem escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo: quero que a minha casa esteja firmada em Deus, eu quero que a minha casa esteja edificada sobre Jesus. Eu preciso desse Senhor, dessa base sólida, que a minha casa não pode ruir. O meu casamento precisa continuar. O meu lar precisa estar de pé. A vitória precisa estar constante na minha casa. Eu preciso de testemunhar a grandeza e a bondade desse Deus que nunca me abandona. Então ele dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa família precisa ser protegida por Deus. A nossa família precisa ser consagrada ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus precisa ser o Senhor de nossa casa. Por isso, homens, a cada dia sejamos mais e mais prudentes, procurando colocar os alicerces da nossa fé somente em Jesus.
Tem muitas areias sendo colocadas aqui no nosso caminho, muitas areias têm tentado preencher o lugar onde precisamos colocar as bases, os esteios da nossa casa. Em quarto lugar, já estou terminando com isso. O homem prudente se prepara para as tempestades da vida. Tem gente que não se prepara, não, irmãos. As coisas vão se enrolando e as coisas se dão mal, e ele cai numa ruína, as tragédias acontecem, tudo vai embora. Ele fala, puxa, parece que Deus se esqueceu de mim. Mas ele não se preparou para isso, irmãos. Não se preparou para isso. O homem prudente se prepara para as tempestades da vida. Nós conhecemos um pouco sobre as estações do ano. Tem o tempo frio, inverno, verão, outono, primavera, calor, frio, temperatura mais controlada. E sabemos que hoje a meteorologia mostra com muita clareza e nos informa sobre frio, chuva e muitos fenômenos da natureza. Já sabemos disso, né? Mas são coisas da vida mais velha espiritual. Deus nos orienta através da sua palavra como evitar o mal e os problemas que estão vindo sobre nós. Já li o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, que alegria, na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele medita, ele pensa, o que Deus está falando comigo? Será que é isso mesmo? Se alguém tentar mudar aqui, ele vai olhar a Bíblia, vai fazer como os bereanos, né? Mas é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Ele medita de dia e de noite. Ele busca as orientações na palavra de Deus para tomar decisões e decisões sábias. E tudo que esse homem fizer prosperará. É o homem sábio. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto da estação própria e as suas folhas não caem. Mas uma vez morando tudo, quando fizer prosperará. Você é um homem prudente, uma mulher prudente, uma mulher prudente. Olha, como que Deus está abençoando a sua vida? Irmãos, como que Deus está abençoando a sua família, a sua casa, seu casamento, seus filhos? Como Deus está, meus irmãos, abençoando essa sua aliança. O seu matrimônio, às vezes está ruim, mas põe o seu joelho no chão, porque Deus não esqueceu de você, não. Ele vai abençoar o seu casamento, que às vezes você já sofreu, tantas lágrimas já se derramou. Mas Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai mudar o seu coração. A prudência vai nascer dentro de você pela ação direta do Espírito Santo e pela construção de valores espirituais que só Jesus pode fazer e promover na sua vida. Seu noivado, seu namoro, seu casamento. Deus cuidará de ti. O homem prudente sofre os efeitos das tempestades, mas a sua casa fica de pé. A tempestade vem para todo mundo, irmãos. Todo mundo sofre as tempestades. Vem para todo mundo. Mas o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha vai passar por tudo isso. Às vezes vai estremecer diante dos trovões, diante dos relâmpagos que iluminam o céu, que vem querendo acabar com tudo, vem aterrorizando. As enchentes, as enxurradas, o vento abalando tudo. E vai sofrer a mesma coisa, mas a sua casa vai ficar de pé, porque ele está ancorada na rocha, está firmada na rocha. O construtor, o edificador, a pedra principal da esquina. Ouvimos muitas vezes alguém comentar: Jesus está no ar. Nós temos esse jargão às vezes, né? Jesus está no ar. Querendo até às vezes amenizar o sofrimento de uma pessoa, encorajar uma pessoa para que a pessoa possa ficar firme e não ficar tão temerosa assim. Jesus está no barco.
eu como salvo, tenho certeza que Jesus está no barco. Mas eu também não posso afirmar que Jesus está no barco de uma pessoa que não assumiu o compromisso com ele ainda. Está certo? Jesus está no barco, isso é verdade. Mas mesmo assim, mesmo ele estando no barco, a tempestade vem quebrando tudo, vem abalando tudo, mesmo Jesus no barco. É o momento de a gente ver a diferença do justo e o ímpio. O ímpio já pensa, eu estou derrotado. Deus esqueceu de mim. Deus não existe. É a hora de alguém apostatar-se da fé. É a hora de muitos desistirem da fé, desistirem de Jesus. Mas o crente sofre calado, porque ele sabe que Jesus está presente, a tempestade vai passar, que Jesus está no barco e vai socorrê-lo. Então, o homem prudente se prepara para os efeitos das tempestades, dos vendavais que vêm. As ondas entram no barco. O vento desvia a rota e parece que o barco está indo em outra direção. O medo vem, o pavor também vem, assombrando todos. Todos ficam com medo. Mas Jesus acalma as tempestades. Ele estende a mão e acalma. Ele repreende a fúria dos ventos, irmãos. É verdade, Jesus fez isso. E um novo cenário aparece. O céu parece mais límpido, clarinho. Se é de noite, vemos as estrelas, a lua, e podemos contemplar a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. Se é de dia, vemos o raiar do sol de um novo dia. Porque Jesus está operando milagre o tempo todo. O homem prudente desfruta dessas bênçãos. Mas o homem imprudente perece. A sua casa não fica de pé. Ele construiu sem fundamentos necessários. Fez sem qualquer planejamento. A tempestade veio da mesma maneira para todos, os ventos sopraram, a chuva caiu sobre o telhado, não fez nada com o telhado, mas a rasteira foi por baixo. As bases não estavam firmadas na rocha. O problema é que quem não tem Jesus, ele não aguenta as pressões, as intempéries da vida. Tudo foi para o chão, prejuízo total. O seu trabalho foi em vão, sua família ficou desabrigada, a sua família ficou sem teto. Pode ser que tenha morrido todo. Jesus disse que foi grande a queda, foi grande. Não dá mais para correr atrás do prejuízo. Não dá mais para reconstruir, porque esse homem gastou tudo que tinha, às vezes construindo para cima da terra, para ficar uma casa mais bonita. Muitas pessoas às vezes vivem até de certa aparência. Último lugar, o homem prudente não faz da sua religião aparência de piedade para impressionar as pessoas. É esse ponto que queremos chegar. Às vezes o investimento maior é feito para aparecer. Só quer aparecer. É o caso daquele que faz questão de ser aplaudido com o que ostenta. Tem muita gente ostentando religião, ostentando a sua própria imagem. O homem prudente gastou grande parte dos seus recursos nos alicerces de sua casa, nos alicerces de sua construção, onde ninguém poderia ver. Ninguém viu o seu suor, o investimento alto que teve para construir aquela casa. Não sabemos a profundidade do banco de areia que ele teve que perfurar e penetrar para chegar na rocha. Não sabemos. Ele gastou muito dinheiro. Está vendo a casinha, uma casinha até feia, mas as bases dignas na rocha. Mas o imprudente investiu a maior parte dos seus recursos na estrutura externa para ostentar a beleza de sua casa. Aí podemos entender a religiosidade, a religião de aparências. Aparência. A nossa crítica é o que muitos
religiosos estão fazendo hoje, querendo se aparecer no lugar de Jesus Cristo, roubando a cena do Senhor Jesus para receber aplauso para si mesmo. Jesus, nesse caso, fica de fora. O que aparece nesse caso é o homem que põe sua foto bem grande na fachada do seu templo e aparecer. Vejamos o que disse João Batista. Quem foi João Batista? Puxa vida, eu gostaria de imitá-lo, receber as bênçãos da virtude que ele recebeu, precursor do Messias, mas na hora que for para comer gafanhoto e mel silvestre, aí eu já fico meio sem jeito. Na hora de vestir uma roupa simples e humilde, couro de animais, pés de bicho, às vezes até maltratado, enrolado, cobrindo no corpo, talvez isso não me dá muito, não me interessa muito. Mas veja que esse homem era um homem nascido de mulher, o homem mais importante. Jesus declarou isso a respeito desse homem. Mas o que ele disse, o que João Batista disse a respeito, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. João capítulo 4, versículos 30 e 31. O homem prudente não faz da sua religião aparência de piedade para impressionar as pessoas. Então Jesus diz que: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 25 ao 28. Queridos irmãos, queridos homens, graças a Deus, a união de homens da Associação Batista Norte Fluminense está retomando as suas atividades, os seus projetos missionários. E ontem tivemos um culto maravilhoso. O culto parece que foi um culto de reabertura do novo projeto que vai acontecer. Uma programação maravilhosa. Sentimos a presença de Deus, aprendemos muito com toda a programação, música, numa igreja tão simples, uma mensagem tão simples, mas tão poderosa que tivemos ontem. Graças a Deus. E quero dizer a esta sociedade que faz parte da União Masculina Missionária Batista Norte Fluminense, da Convenção Batista Fluminense, Convenção Batista Brasileira. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Sua casa vai ficar de terra, mas a tempestade vem, o trabalho não é vão, mas não vai cair. Está firme sobre a rocha. Tudo isso que Jesus ilustrou foi para condenar as atitudes das pessoas que não querem obedecer a sua palavra. Pessoas que não querem conhecer Jesus de fato e obedecer a sua voz. As bases da nossa fé precisam ancorar a nossa alma em Jesus Cristo para a nossa salvação. Precisamos levar a sério a nossa fé em Deus. As nossas convicções devem ir até as bases, a rocha que é Cristo. O homem prudente ouve a palavra, põe a palavra em prática, construindo a sua fé nas bases da salvação, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para tempo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, versículos 20 ao 22. Que Deus nos abençoe e nos ajude a edificar a nossa casa na rocha da nossa salvação. Porque aquele homem prudente é aquele que recebeu a palavra, creu em Jesus
e é transformado pelo poder de Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Põe a sua vida nas mãos de Jesus. Põe a sua família nas mãos de Jesus. Haja com prudência, olha para o futuro, pensa nos valores espirituais, nos valores da família, pensa na sua fé e põe a sua vida ancorada em Jesus, a rocha da nossa salvação. Que Deus abençoe. O Espírito Santo complete em nós a mensagem da sua palavra, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre, e a igreja diz: Amém. Vamos falar.